a gente começa com um tema que eu acho muito importante, porque casamento sem sabedoria não vai a lugar nenhum. Por mais que você gaste na festa, faça o vestido dos seus sonhos. Por isso, vamos conversar agora sobre como manter um relacionamento saudável. A gente trouxe aqui uma psicóloga que é especialista em relacionamento a dois, inclusive em terapia de casais, que é a doutora Ana Gabriela Andriani, pós-graduada em terapia de família também e de casais lá nos Estados Unidos. E ela já está aqui para conversar com a gente. Muito obrigada por ter vindo, Dani. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos sentar aqui pra gente conversar, né? Parece um conto de fadas, mas aí depois que casa, aí tá os dois lá na casinha e começam a aparecer as complicações, né? Porque as pessoas são diferentes. E tem um segredo pra manter um relacionamento saudável? Olha, eu acho que se relacionar, primeiro, é a gente tentar romper com algumas expectativas. Muitas vezes, quando a gente começa a namorar alguém, quando a gente decide casar com alguém, a gente idealiza essa pessoa, né? Então, a gente coloca nessa pessoa projetos que são nossos, expectativas que são nossas, a gente começa a olhar para ela como se ela fosse algo que não necessariamente ela é. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar olhar para essa pessoa como de fato ela é, com as características que ela tem, com as qualidades que ela tem, com, enfim, todos os valores que ela tem, tentando descolar o que a gente gostaria que ela fosse do que ela é. Acho que a gente tem que começar por aí. Começa por aí, né? A gente foi às ruas ouvir um pouquinho as pessoas em relação a esse tema. Vamos ver? Vamos. Então solta aí, para todo mundo conferir. Fazer para manter um bom relacionamento no casamento? Quais são as principais dificuldades de um casamento? Tolerância, companheirismo, muito amor. Ah, compatibilidade de gênios, com certeza. Tem que ter muita compatibilidade de gênios, um com o outro. Ou seja, tem que ter paciência. Muita, de ambas partes. Não é só de um, não, de ambas partes. Meu Deus. A rotina. O seu casamento é perfeito, não tem diferença? Não, não é perfeito. É a rotina. Quais os problemas? Quais os principais pontos dessa rotina? A profissão dele, os horários, não temos muito tempo. Então, falta de tempo para o casal ficar junto e também tem que ter, no caso, tem que ter um pouco de paciência com o trabalho dele, né? Com certeza. Paciência. Mas com o seu também, porque você é promotora de eventos, né? Ele também tem que ter paciência. Ah, tem. Aí é um conflito entre o casal. E quais as principais dificuldades que a senhora já encontrou nesses 31 anos? Compreensão, nem sempre é possível. Às vezes se torna complicado. Então precisa procurar compreender. Agora a grande pergunta, um tem paciência com o outro? Temos, na medida do possível temos. Não é assim, isso não é sempre, mas temos. Paciência, compreensão, incompatibilidade de gênios, como é que é tudo isso? Então, acho que a gente está falando aí de lidar, de saber também lidar com a diferença, né? E que acho que essa é uma das grandes questões que aparecem no relacionamento e que é uma questão muito difícil. Então, é a gente conseguir, acho que uma das primeiras entrevistadas fala sobre ser tolerante, é a gente conseguir ser tolerante, renunciar a determinadas coisas, para conseguir olhar para o outro, de novo, do jeito que ele é, aceitando essa diferença, aceitando no que o outro é diferente da gente. Sem a ilusão de que o outro vai completar a gente, no sentido de cuidar dos nossos buracos, das nossas angústias, tapar as nossas angústias, né? E se responsabilizar pelas nossas angústias. Eu acho que isso é um ponto bastante importante e acho que é muito difícil no relacionamento de casal, porque pega, porque aparece. A gente aprendeu durante muito tempo, muitos anos, eu acho que é importante quebrar um pouquinho isso, de que a menina e o menino iam encontrar a metade da laranja para ficar juntos e aí fazer uma laranja só. É isso mesmo. Né? E quer dizer, esse conceito que foi passado, principalmente para essa nossa geração, é um conceito, pelo que eu vejo, errado. Tem que ser... Cada um tem que ser uma laranja e essas laranjas caminham juntos, né? É impossível a gente ser absolutamente igual ao outro, né? Nem irmãos gêmeos univitelinos são absolutamente iguais. Imagina a gente achar um companheiro ou uma companheira que seja igualzinho a gente. É impossível achar. Então, acho que o grande segredo está em saber lidar com isso, com o que o outro é diferente de mim e como, aí sim, o outro pode me completar nessa diferença. O que será que ele pode ter que eu não tenho que me ajuda a ser uma pessoa melhor,
que me ajuda a lidar com determinados problemas. Quer dizer, como é que a gente pode buscar essa completude na diferença? Eu acho que isso é uma chave aí para um bom relacionamento. Concordo com você, a ideia do buscar a metade da laranja, alguém absolutamente igual a mim, isso é muito difícil, se não impossível. Impossível, né? E muitas vezes as pessoas, você falou de expectativas, as pessoas se frustram porque elas têm expectativas mesmo e têm expectativas na grama do vizinho que acha que é mais verde, Sim. né? Porque é muito fácil, a gente olha assim e fala, ai, marido daquela minha amiga, ele é tão gentil, ele é do jeito que eu sonhava, mas a gente não sabe qual é a realidade ali dentro, né? Entre quatro paredes, quais são os problemas que eles têm, mas todo mundo tem problemas. Essa expectativa é um grande problema no relacionamento. Essa expectativa é um grande problema no relacionamento. É natural as pessoas no início de um relacionamento, seja numa fase de namoro ou mesmo no início do casamento, elas terem uma expectativa grande em relação ao outro. E é uma expectativa assim, que está relacionada muitas vezes tanto ao outro resolver o que eu não consigo resolver em mim, ou a resolver angústias minhas, a resolver problemas meus, como uma expectativa de que o outro seja quem eu gostaria de ser, muitas vezes. Olha que interessante então, eu gostaria de ser, sei lá, mais inteligente ou uma pessoa que tivesse mais iniciativa. E aí eu começo a projetar no outro essas características porque eu gostaria que ele tivesse alguma coisa que eu não tenho. E aí é a arma para que não funcione, porque o outro não é exatamente aquilo que você está projetando nele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Dani. É muito comum a gente ouvir, principalmente as mulheres, falarem assim, eu tenho que discutir a relação com meu marido. Ou ontem a gente teve um bate-papo. Esse bate-papo, esse discutir a relação, é saudável e até que ponto? Eu acho que esse bate-papo é fundamental. Vou te falar como. A gente não está falando aqui de DRs, do tempo inteiro ficar conversando. Todo dia temos que conversar alguma coisa, discutir alguma coisa. Eu tenho que te cobrar de algo que você não fez, ou eu tenho que te acusar. Não é isso que é legal. O que é legal é assim, é a gente ir falando para o outro o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que incomodou. Não transformando isso numa briga, mas no sentido de haver diálogo mesmo, de que cada um possa falar um pouco o que está pensando, o que está sentindo. Isso é muito saudável num relacionamento, muito. Na verdade, deveria ser interessante para ambas as partes ouvir também o que o outro está sentindo. Exatamente. Que é a proposta do casamento, né? Aí. Quer dizer, você casa para fazer a pessoa que você ama feliz e ela casa com você para te fazer feliz. Então, como você não quer ouvir aquilo que ela está sentindo? Deveria ser bem importante, Exatamente. Né? Mas sem acusação, porque eu acho que sem o erro acusação. é a acusação, né? Quando a gente entra num módulo de acusação, aí não funciona, porque um fica se defendendo, o outro acusando e o outro se defende, né? Aí ninguém consegue ouvir ninguém, inclusive, nem falar, nem ouvir. Acho que o ponto é a gente falando o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. E aí é claro que o outro precisa ouvir também, concordo com você, para daí conseguir transformar aquilo numa terceira coisa, né? Numa coisa que tem os dois. Muitas vezes o casal não consegue sair desse emaranhado porque o relacionamento vira um caos e aí ele não consegue nem mais ouvir, nem mais falar sem acusar e aí o relacionamento está prestes a se romper. Vem aí uma terceira pessoa que é interessante, que é a terapia de casal, Isso né? mesmo. Como é que funciona? No geral, assim, as pessoas procuram a terapia de casal ou porque estão em dúvida em relação ao que elas estão vivendo, então não sabem mais se querem continuar casadas ou não, ou porque querem continuar casadas, mas não veem como, porque tá tão incompatível, tem tantas brigas, tem tanta dificuldade de se comunicar que não se vê mais como continuar esse relacionamento, mas sabem que querem continuar juntas. Então, assim, o que é a terapia de casal? Em primeiro lugar, a terapia de casal é um lugar onde as pessoas elas vão começar a se falar melhor. Então, tem uma terceira pessoa, que é o terapeuta, que vai funcionar como mediador da fala dos dois. É curioso, porque dependendo do estágio em que o casal esteja, eles, inclusive, além de não conseguirem se ouvir, eles não entendem mais o que eles estão dizendo. Então, é como se um estivesse falando grego, o outro japonês. E um fala, não, mas ela me disse tal coisa. E ela fala, não, eu não disse tal coisa. Então, assim, primeira coisa que a gente começa a fazer, o primeiro foco nosso, é atuar aí na comunicação do casal. Facilitando com que eles comecem a dizer um para o outro o que eles estão pensando, sentindo, e com que eles comecem a se ouvir, né? Depois disso, assim, o terapeuta ele vai mostrando para o casal o que ele está percebendo em relação a cada um
e a relação em si. Então, o quanto ele vai percebendo que tem expectativas que não podem ser atendidas porque o outro não é aquela pessoa, o quanto ele percebe que tem questões familiares que estão envolvidas ali no casamento, porque muitas vezes a pessoa entra num casamento tentando reproduzir o que ela viu os pais dela vivendo. Mesmo que inconsciente, né? Mesmo Ela acha que não que está fazendo isso, mas inconsciente. acaba querendo fazer. Sim, sim. Então, assim, quando a gente está se relacionando com alguém, não somos só eu e a pessoa, né? Sou eu junto com todo o meu histórico familiar, tudo que eu vivi com os meus pais e a minha família maior também, meus avós, etc. Quer dizer, todos aqueles modelos de família, aqueles modelos de casal que estão aqui presentes em mim e que muitas vezes se confrontam com o do outro, porque o outro tem outro histórico familiar, tem um outro jeito da família se relacionar e isso entra em choque. Então, assim, o terapeuta ele vai começar a mostrar isso também que está acontecendo. O que tem da história familiar de cada um que está ali presente no relacionamento. A partir daí, eles começam a se ouvir mais. Há a possibilidade deles se ouvirem mais melhor, né? E de aí um começar a tentar atender a necessidade do outro, a expectativa do outro, a sair do módulo da acusação. Muitos casais permanecem juntos após a terapia de casal, quando isso é possível, quando eles começam a se ouvir mais, a aceitar mais o outro e a tentar atender a necessidade do outro. Perfeito. Olha aí, caminhos, né? Um pouquinho para você pensar no outro. Isso é para você que está para casar, mas para você que de repente está casado há pouco tempo, há muito tempo, não importa. É sempre interessante a gente ouvir e relembrar, né? Não fazer acusação. E a acusação que a gente fala aqui é aquela acusação boba, do tipo, você foi grosso, não, você é sempre chato, não, você sempre deixa as coisas fora do lugar. O contrário deve ser praticado. É assim, eu me sinto humilhada por ter que toda hora pegar aquelas coisas que você larga ali no chão. Ou eu fico triste quando você fala assim comigo. Então, ao invés de acusar, você colocar o seu sentimento. É o caminho para você ter um relacionamento mais saudável. Conversei com a doutora Ana Gabriela Andriani, psicóloga clínica, e você pode entrar em contato pelo site www.anagabrielaandriani.com.br ou no gandriani@hotmail.com. Tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom te receber aqui, viu? Obrigada.